Piadista de plantão avisa que nesse programa do MS Dia Preview nós teremos aqui um repórter de alto gabarito. Alguém que conhece como poucos e muito bem os bastidores da política. Para perceber como as coisas mudaram e não mudaram tanto assim, fica nesse vídeo e assista essa entrevista com Laureano Secundo, grande jornalista. Vem comigo. Laureano, obrigado pela vinda aqui. Prazer estar aqui. Para mim é uma entrevista muito especial e eu vou até deixar claro que eu odeio esse tipo de entrevista, porque não vai caber no tempo que a internet permite. Será que eu tenho tanta coisa para falar assim? Putz, cara, primeiro, cara, a tua história, acho que não me interessa ao público. A gente fazer esse contraponto da evolução do jornalismo, da involução em algumas coisas, e a gente falar de política também, que é um assunto fascinante. Agora, assim, o que te levou para o jornalismo? Lá na década de 80, era uma vocação, você descobriu isso cedo? Não, foi totalmente por acaso, Danilo. Não vou colocar a banda, não, foi totalmente por acaso. Eu estava ali pelos meus 15 anos ali, sem saber, como todo mundo quando tem 15 anos, sem saber para onde correr, para onde ir, o que ia fazer da vida. E li uma reportagem com um jornalista, Tarso de Castro, os mais antigos sabem quem foi. Esse cara foi o cara que criou o Pasquim, o veículo que foi o grande opositor, grande resistência à ditadura militar. E aí eu li uma matéria lá, me entusiasmei, não foi pelo jornalista não, mas foi pela vida que ele levava. Namorava as atrizes. Eu falei, eu acho que eu vou ser jornalista. Aí falei com minha mãe, ali eu tinha reprovado. O Boni tem, aliás, só um parênteses, o Boni, grande diretor da TV Globo, da Globo, né, que criou toda a Globo, ele falava assim que jornalista ele tem que sair derrotado de casa para ser um bom jornalista. Ele tem que estar com as contas em atraso, porque aí ele se torna um crítico. Se o cara está com muito bem de vida, com tudo pago, com tudo resolvido, ele não se torna crítico, ele vai querer que continue daquele jeito. Então, essa é uma teoria dele, eu não sei. Mas no meu caso é mais ou menos, porque eu fui lá, eu tinha acabado de reprovar na escola, meu pai tinha acabado de perder uma bolsa de estudo no Dom Bosco, meu pai tinha conseguido. Aí meu pai falou, bom, agora você vai trabalhar, né? E eu precisava arranjar o que fazer. Aí eu acabei achando numa outra revista um curso por correspondência de jornalismo. Igual aqueles Instituto Universal Brasileiro, era um desses institutos aí. Aí falei com minha mãe sempre dá força pro filho, né? Aí ela falou assim, não, pede aí, né? Eu pedi, vieram as apostilas, eu vi ali aprender a pirâmide invertida, aquele negócio bem o beabá. Fator notícia. Esse negócio todo. E aí eu fiz aquilo ali, vieram, eu aprendi e tal, com mais um mês e pouco, eu falei, bom, agora tem que procurar, né? Aí eu sabia que tinha o Correio do Estado na 14, entre a Maracaju e a Cândido Mariano. Cheguei lá e pedia para falar com o chefe de redação. Na época, o senhor Antônio João Hugo Rodrigues, lendário Antônio João. Cheguei e pedi, 2 horas da tarde, ele mandou entrar lá, 16 anos de idade, né? Ele olhou assim para aquele guri e falou, pô. Aí ele falou, então você quer ser jornalista, meu filho? Eu falei, quero, né? Ele, profeticamente, olhou bem para mim e falou, que desgraça. Eu guardo bem isso, sempre quando eu encontro com ele eu falo, eu lembro. E aí ele falou assim, ó, amanhã você volta aqui e fala com o doutor Ordonez, mas se você não falar doutor, ele não vai te atender. Só que o doutor Ordonez estava sentado numa mesa ao lado, era outro jornalista, o Ordonez Echeverria, jornalista que por muito tempo no Correio do Estado. Aí no outro dia eu chego lá, eu quero falar com o doutor Ordonez. A menina, que na época na frente do Correio do Estado tinha uma livraria. A menina já começou a rir de mim, né? Doutor Ordonez, né? Aí ele chamou e falou, não, estão te sacaneando aí e tal. E assim eu comecei a trabalhar. E assim, de lá para cá, 4 décadas de atividade nessa profissão, o que você sente que mudou ou transformou? Como que você vê toda essa passagem? A gente está caminhando para algo melhor, algo inevitável, ou ainda dá para guardar e reservar algo daquele velho jornalismo que tem que, de certa forma, se manter, né, como apuração, objetividade na notícia, independência?
as redes sociais, o celular, desconstruiu bastante isso? É meio complicado hoje o tempo para você trabalhar uma informação. Tem que brigar contra todo mundo para conseguir falar, me deixa quieto aqui para conseguir dar mudou muito, mudou sim. E em alguns pontos para melhor. O jornalista hoje é mais respeitado. Antes não? Era muito mal visto inclusive, ser jornalista. Eu lembro bem uma história que sempre eu lembro. Porque o Correio do Estado na época não tinha faculdade aqui, então quando ele queria contratar, ele abria testes. Aí iam lá, ele publicava na capa do jornal, abria teste para quem quiser e tal. Aí colocava aqueles requisitos, né, descontraídos tal, aí vinha. Então testava tal, aí a gente escolhia quem tinha o português melhorzinho, né, tinha uma redação assim, e ia testando e logicamente sobreviviam quem tinha uma certa vocação, né? Até porque era um circuito absolutamente artesanal para se montar um jornal. Isso, nesse ponto melhorou, depois a gente pode até falar nisso. Aí o que acontecia? Enfim, eu ali fazia, né? Teve um episódio assim, veio uma menina, que era assim, ela era novinha e tal, e ela fez o teste, ela tinha vocação e tal, e ela começou a trabalhar. O pai dela era taxista e tinha um ponto ali bem na esquina da 14 com a Cândido Mariano. De lá do ponto ele viu ela entrando no carro do jornal e saindo para fazer essa reportagem, né? O repórter sai para a rua, com os fotógrafos. Ele foi lá no jornal, pediu para falar. Não sei se com o Antônio João mesmo, com o diretor do jornal, que era o professor Barbosa, afinado, saudoso J. Barbosa Rodrigues. E falou, não, mas minha filha está trabalhando de quê aqui? Falou, trabalhando na redação. Falou, não, eu não quero que ela fique saindo, não. Ela saindo com aqueles cabeludos ali e tal. Os cabeludos, no caso, eu era um deles, né? Nem tanto cabeludo, que meu cabelo sempre foi minhas raízes africanas, né? Nunca foi, mas tinha os outros cabeludos lá, que eu não vou citar nomes aqui. Por quê? Porque chegava todas as noites, ao fechamento do jornal, a gente ia tomar uma cerveja ali nos bares, ali no bar do Vitorino, coisa assim, e pegava táxi com ele para ir para casa. Na hora que ele viu a filha dele saindo com aquele, ele falou, não, minha filha não. Era assim que era visto jornalista aqui, por boa parte da população. Hoje em dia, como mudou, o jornalismo é uma profissão que eu até brinco. Esse tempo eu fui chega a ser palestra, conversar com os alunos lá da CDB, já tem uns 4 anos mais ou menos, e eu olhei a sala assim, eu acho que se tivesse uns 3 homens, era tudo mulher. Já está virando uma profissão quase que feminina. A maioria você pode prestar atenção. Isso é importante, né? Até para questão então, quer dizer, mudou. Também. Mudou. Entendeu? Então, o que mudou? E fora a questão tecnológica, né? Por exemplo, antes, eu acredito, imagino, né, que houvesse aquela coisa, cada um no seu quadrado. O rádio era o rádio, o impresso era o impresso, a TV também. Eles acabavam se completando, fazendo um circuito da notícia, onde as pessoas tinham até mais clareza para acompanhar a evolução de um fato, de alguma coisa, porque os veículos não se atropelavam, né? Não tinha web jornalismo, por exemplo, que depois veio revolucionando tudo. Hoje não. Hoje está o Facebook dando uma informação, está o web jornalismo dando informação, a rádio também acompanhando aquilo e dando a versão dela, o impresso acaba penando e tendo que se esforçar muito para não dar uma notícia velha no outro dia, e a televisão também. Mas não é tão fácil, às vezes, você poder esticar e contextualizar um assunto, porque as coisas não acompanham toda essa velocidade. Antigamente era assim, o rádio dava primeiro, acontecia, vamos exemplificar. Ele era obrigado a dar o furo. E não, era assim, por exemplo, acontecia um acidente aqui. Era o rádio, soltava. A TV, que na época ela não tinha tanta mobilidade, nem tanto, ela como é que fala, ampliava aquilo com imagem, né? Uhum. E no outro dia você complementava o leitor, a população, ela complementava aquela informação lendo o jornal, que aí vinha completa, a história toda. O leitor também, a população, ela tinha mais tempo. E gostava de ler também mais? Era assim, a pessoa para ser, era quase que um status ter uma assinatura de um jornal. Por quê? Porque a assinatura, ela tinha o jornal, ele era meio que da família. Você tinha o homem, sei lá, esse é o modelo patriarcal, né? O homem, ele lia sobre os negócios, sobre
Ali a mulher tinha ali a parte de culinária, tinha as receitas, tinha não sei o quê, e tinha o suplemento infantil, que era até a criança. Ou seja, era um produto para a família. Para a família o jornal. Então, quando você comprava um jornal de fora, sei lá, um Estadão, uma Folha, vinham dessa grossura no domingo. Era assim, e a gente lia. E tinha tempo para se ler. Eu lembro as páginas do Estadão, Jornal do Brasil, assim, tinha artigos de uma página inteira. Assim, hoje em dia, quem tem tempo de ler uma página inteira de jornal? E aí, você teve a brilhante ideia, um site, alguma coisa que te cutucou, a levar o piadista de plantão para o Facebook, para a rede social. E aí fez a melhor maneira que você poderia fazer. Se em vez de botar aquele blocão de notinhas, alguma coisa, a coluna de bastidores clássica, você solta a informação e vai colocando o fato, construindo ali, né? E às vezes até de acordo com o furo. E deixa todo mundo maluco com aquela linguagem bem trabalhada, que alinha a notícia, a objetividade, mas com aquele ângulo diferente e tal. Como que surgiu essa ideia sua? Muitas vezes falam, o pessoal da velha guarda não se reinventa e tal, mas isso foi uma prova de que jornalismo não tem idade, não tem o tempo. Você conseguiu fazer algo absolutamente original, à sua época, né? Foi totalmente sem querer. Eu comecei... O pessoal acompanha, o pessoal gosta, eu adoro. Não gosta, aconteceu sem querer. Você lembra mais ou menos quando? Foi, acho que ele foi em 2012, 2013, eu não lembro. Você quer ver, veja bem, a minha mulher tirava muito sarro em mim, porque ela foi a primeira a embarcar no Orkut. Orkut eu fui, mas não fui, eu não gostava muito. Eu também passei por isso. O Facebook eu demorei. Aí o Facebook, eu entrei lá, o Facebook, se eu não me engano, acho que eu estava ainda na redação do... Acho que foi no Diário Digital, não sei. Eu sei que criaram um Facebook para mim. Antes tinha um outro, não tinha um outro, antes tinha o Orkut, alguma coisa, tinha um, sei lá. Tinha o MSN, Hotmail, né? MSN, sei lá, um desses aí. Aí eu ainda passei por ali também. Mas aí o Facebook eu comecei, porque é o seguinte, a gente tem muita informação. E nem sempre dá para colocar, porque eu saí do jornal e fui para o site. O site é pequeno. Eu participei da criação do Diário Digital, naquele outro formato. Sim. Que era baseado em foto e tal, uma equipe maravilhosa, Valdemar, molecada mais nova que eu aprendi muito. Aí eu estava ali, eu tinha um monte de informação, e eu não estava bem na área política ali. Mas na área política, uma área que você... Eu já tinha trabalhado já em área política, só que ali eu não estava por necessidade de coisa, eu fazia matérias outras, de geral, era repórter, normal. Aí eu tinha as informações de política, né? Eu falei, eu vou começar a fazer aqui. E tinha um amigo meu que de vez em quando ele fazia um negócio, é piadista de plantão, Fausto. Fausto Brito. Eu meio que roubei aquele negócio do... E falava, piadista de plantão me contou, e falava um negócio ali. E o negócio deu certo. E o piadista de plantão seria, no caso, uma testemunha ocular dos fatos. Todo mundo que é jornalista há um tempo... Que alguém não se segurou e passou fica ligando, passando as coisas pra gente. A gente tem muita informação, tem hora que a gente tem até que filtrar, porque a gente não dá conta. E é um processo, assim, hoje eu me dou conta disso, por exemplo, eu lendo quem pesquisa a história da imprensa brasileira, sabe que não foi intencional, não. Hoje em dia que eu vejo que foi meio parecido como foi criada a revista Veja. A revista Veja, ela foi criada em 69, se não me engano, lá para o final da década de 60, começo da década de 70, porque tinha a editora Abril, na época tinha um monte de revistas, já tinha um monte de publicações. Cruzeiro, né? Que era... Não, é a Realidade. Que era e outras lá. Só que na época, ainda era época de fax, sobrava um monte de informações que eles jogavam fora. E aí o que aconteceu? Não sei quem chamou o Mino Carta, falou, vamos criar uma revista. Porque nós estamos jogando fora, nós estamos perdendo dinheiro com isso aqui. Papel. Aí o Mino Carta criou a Veja, que em pouco tempo tornou-se o carro-chefe da editora, a principal revista do Brasil. Aí todo mundo já sabe. Que era renegada. Que era jogada fora, porque eram as revistas especializadas, né?
era revista especializada em modas, outras coisas assim, e sobrava um monte de informação que eles jogavam tudo fora, né? Porque os antigos sabem que fax era uma papelada que não acabava mais. E ele criou a revista. E o meu mais ou menos isso aí, porque eu pegava as informações que eu tinha, e tenho até hoje, e aí comecei a fazer aquilo ali, aquelas tiradinhas, aquelas coisinhas pequenas. E como era feito nunca ganhei dinheiro com isso. Ainda, né? Eu acho que não vou ganhar mais não. Quem não tem vocação para ganhar dinheiro é um inferno, não adianta. Agora, assim, é a prova de que, imagina o Facebook, ainda mais agora nessa época de política, a timeline fica lotada de coisa, é a prova de como o conteúdo faz a diferença. Né? Sempre. Porque no meio daquilo tudo, quando eu vejo você, eu volto. Aí eu dou uma lida. E a gente acaba fidelizando. E fico ansioso, às vezes, pela próxima notinha, às vezes a próxima notinha é mais perto da última que saiu, às vezes demora mais. E eu já vi muita assessoria ficar maluca com aquela informação, às vezes querendo brigar com aquilo ali, mais preocupado com aquilo do que com o que está saindo da imprensa. E também já vi matéria ser pautada a partir daquilo ali, a gente vê, não explicitamente, dizendo da notinha, mas você vê que aquilo foi o caminho precursor para uma notícia. É assim, ele te recebe muito estagiários, muita gente está começando. A primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte: você tem que ser repórter. Antes de querer escrever um livro, escrever uma redação, uma grande matéria da sua vida, um texto mais primoroso, você tem que ser repórter. Porque se você tem a informação completa, o seu texto vai acabar saindo. Escrever um texto, porque jornalismo é o seguinte: jornalismo não é um texto bonito. O jornalismo, ele começa quando você tem a ideia da notícia, quando você levanta a notícia, quando você chega na redação, ou talvez até quando você acorda de manhã e no ônibus ou no carro, seja a forma que você vai para o serviço, você já vai pensando o que você vai fazer de notícia. Aí você senta, aí você pensa, no caso, reportagem policial, você chega, você levanta, vai lá no Sigo, né, que hoje em dia é a primeira fonte, você já vai lá, já vê uma notícia, outra, tal, você já vai vendo como é que você vai transformar aquilo ali em notícia. Entendeu? E aí vem... Qual o cardápio do dia? Você já escolhe, ali começa o jornalismo. Entendeu? Não adianta, porque muita gente confunde, vai escrever. Não, escrever é o último. É o último passo, é o último. Ou então vai gravar. Ou seja, pelo que você está falando, é se informar para poder informar. Exatamente. E principalmente ver o mundo de outra maneira. Você é daqueles que pensa, jornalista é jornalista 24 horas por dia? 48 horas. 48 horas. Vê o mundo de forma diferente. Às vezes você sonha. Eu já cansei de sonhar, sonho sempre, com matéria, com não sei o quê, fica assim, é um inferno isso. A gente fica realmente. Quem é jornalista mesmo, né? E é um inferno que você não sai desse inferno. Não sai não vou sair mais não. Isso aí já... Só fiz isso na minha vida, 41 anos. Completados agora dia 5 de agosto. Obrigado pela vinda, parabéns aí. Eu que agradeço. Espero não ter falado demais, né? Começa a falar. Pelo amor à profissão, né? Que eu acho que isso que é o mais bonito e a gente não pode nunca perder isso ou entrar na profissão sem ter isso. E ver a tua dedicação, o teu compromisso com essa área, acho que é inspiração para muita gente. A gente tem assim, um negócio, redação, a gente quando está dentro é louco para sair, vive reclamando, quando sai, fica louco para voltar. Jornalista é assim. Eu estou um pouco assim. MS Dia Preview, informação até você, acompanhe o nosso trabalho em www.msdia.com.br ou no Facebook, é só procurar lá a fanpage MS Dia. Um abraço, ficamos por aqui.